Beleza, galera? Aqui é a Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí nosso canal Plantando Oficina. Vou mostrar para vocês aqui, vou dar um giro pela oficina, mostrar o que tem de serviço para hoje. Estou com dois carros aqui, em breve está chegando o terceiro. Serão dois para fazer cabeçote e um para poder dar revisão. E vou mostrar para vocês aqui o primeiro, que é o do cabeçote, que foi essa Fiorino, que já veio aqui na oficina uma vez. E acabou acontecendo um problema com essa Fiorino. Já retirei o cabeçote, já levei para retífica para fazer teste de trinca, para conferir a planicidade dela, mas ela estava passando compressão aqui para o primeiro cilindro, estava passando compressão para o sistema de arrefecimento. E aqui, galera, já me mostrou uma falha, tá? Uma falha. Eu achei que não fosse dar problema, tá? Isso aqui pode até ter sido um equívoco meu, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Passei aquela pasta de medida aqui para poder ver se tem empeno no cabeçote. Não achei nenhum empeno, beleza? Vocês estão vendo aí que não tem empeno significativo aqui. Mas aqui no primeiro cilindro está acontecendo o seguinte, aqui ó, ele tem uma borda, tá vendo? Deixa bem pertinho aí, ó. Tem uma bordinha aqui onde não está pegando tinta, tanto em cima quanto aqui na parte de baixo. Uma bordinha bem pequena, mas tem essa borda, pode ser isso aí que está acontecendo de atrapalhar a boa vedação do cabeçote. Mas aconteceu um outro problema também que eu achei que não fosse dar problema, e aí pode ser o problema que aconteceu aqui no carro. Eu coloquei parafusos novos, junto do cabeçote novo, o cabeçote foi feito a plana, coloquei tudo novinho aqui, tudo bacana, e passou compressão do cilindro para o sistema de arrefecimento. A junta do cabeçote, ela é guiada, tem dois guias, tem um guia aqui e tem um guia aqui em cima, tá vendo? Esses dois buraquinhos. E esse buraquinho aqui, o guia dele, o pessoal precisou fazer voltar de novo, hein, galera? Que toda hora chega gente na oficina, costuma dar uma agarradinha, hein? É assim mesmo. Então aqui, ó. E pra variar, aí, ó, estamos sem luz na oficina também. A energia acabou aqui, é triste, hein? Mas como eu tava falando com vocês aqui, ó. Essa beiradinha aqui, acho que tá dando pra ver aí. Tem uma beiradinha aqui que não tá pegando tinta, nem aqui e nem aqui, ó. Então há uma possibilidade pequena, mas há uma possibilidade. Isso aqui está com um pouquinho de empeno e não está vedando direito. É uma possibilidade. Mas o pessoal da retífica, como precisou fazer um enchimento de solda no cabeçote, eles acabaram enchendo aqui a beiradinha do guia. E eu estou achando que esse guia atrapalhou aqui na instalação da junta do cabeçote. É uma outra possibilidade que eu estou tentando avaliar se não foi isso aí que aconteceu. Então o que eu fiz? Já mandei o cabeçote para retífica, pedi o pessoal para fazer aqui o canal do guia direitinho, para a gente colocar com guia, parafusos novos, junta do cabeçote novo. Vou colocar tudo zeradinho aqui. Vou tentar dar mais uma plainada nesse cabeçote, nesse bloco do motor, viu, galera? Com o ferramental que eu tenho, para tentar deixar ele um pouquinho mais liso, colocar tudo no lugar e ver se vai parar com a compressão. A compressão que está passando aí do sistema do cilindro para o sistema de arrefecimento. Isso é um problema grande, problema grave, e às vezes meio complicado de resolver, viu, galera? Porque não depende de um único e exclusivo serviço. São vários serviços que são executados para que funcione bem o motor. É bem intenso, viu? E agora, enquanto chega o cabeçote aí também, que eu vou esperar o cabeçote chegar para dar andamento no serviço, agora temos uma Pajero TR4. Essa bonitona aí também, de um amigo nosso, que fez a aquisição desse carro. E como sempre, né, galera, carro que você compra usado, um carro de segunda mão, ele vem com alguns defeitos que tem que ser resolvidos. Esse carro aqui já encontramos defeitos, por exemplo, no disco de freio traseiro, que é meio que um disco com tambor, é um híbrido aí, né? Ele tá com problema, pra você ver, ele tá com desgaste muito acentuado. De um lado, do outro lado, tá bacana. Mas tem que trocar ele, que a espessura mínima dele aqui é 8 milímetros, se não me engano. E ele está com 8.4 milímetros e ele está com 8 milímetros. Vai trocar ele. Vai ter que trocar o radiador desse carro aqui está vazando. Aqui, ó. Olha para vocês verem aqui. É o que eu falo com vocês. Quando eu falo, galera, tem gente que acha que às vezes é implicância, né? Quando a pessoa quer vender o carro, tem gente que tá rodando no carro, tá bacana, a pessoa teve uma situação melhor na vida, vai lá, troca o carro e vende o carro antigo. Mas o carro tá bom, ele tá rodando com o carro todo dia. E tem gente que parece que age de má fé. Esse carro aqui, por exemplo, o proprietário, se eu não me engano, ele falou com o cliente aí que estava rodando no carro e tudo, e vendeu o carro, mas o carro tava bacana. Mas olha isso aqui, galera. Aqui é o radiador do carro, tá?
Olha o tanto de silicone que tem nisso aqui, olha. Olha pra vocês verem. Se a pessoa passou... Olha aqui, ó, a ferrugem que tem aqui nessa pontinha aqui. Tá vendo? Tá muito, né? Agora, se a pessoa passou silicone da parte de fora do radiador, ela nem um paliativo, um meia-vida aí para deixar mais ou menos funcionando, ela não quis fazer. Ela quis só tampar um buraco de qualquer jeito para poder passar o carro para frente. Isso aqui é o que eu tenho à vista, viu, galera? E esse carro também apresentou algumas falhas aqui. Ele apresentou falha no scanner. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Falha em diferentes cilindros, falha de ignição detectada, falha no cilindro 4, falha de conversão do catalisador no banco 1, muito baixo, e sensor de posição da árvore de comando de válvulas. Então, tem um punhado de defeito nesse carro. Poxa, Darley, quanto vai ficar para arrumar isso tudo? Então, galera, aí cada peça tem um valor diferente para poder ser substituído, para poder ser testado. Tem muita gente que, infelizmente, ainda tem aquela ideia seguinte, levei o carro para o mecânico, ele vai me cobrar R$60, 50 para poder rastrear o carro, e para trocar um radiador não pode ficar mais do que R$100 não. Galera, isso aí é uma história que já não existe mais, tá? Por quê? Um rastreador hoje em dia, ele tá aí por volta de R$17 mil. É claro que o cliente não vai pagar R$17 mil para poder rastrear um carro, mas o mecânico tem um gasto anual para poder ter esse scanner atualizado, beleza? E isso tem que ser uma parte dessa conta, tem que ser repassado para o cliente, porque é para atender o cliente. Então tem que saber fazer essas contas aí, porque senão, o que acontece no final das contas? No final, quando chega um carro desse, por exemplo, o mecânico ele não vai ter ferramental para poder trabalhar, não vai ter scanner para poder rastrear o carro direito, e aí ele acaba não atendendo o cliente numa boa, não consegue atender o cliente direito. Então, esse carro aqui eu já estou com o manual dele em mãos, vou retirar esse radiador aqui. Um detalhe bacana, vou mostrar para vocês. Aqui na tampa do reservatório de expansão desse carro, está falando que ela trabalha com 0,9 bar, beleza? 900 milibar. Quanto que eu testei a pressão desse carro? Eu testei com 700. Eu nunca vou testar o carro com a pressão máxima de limite de trabalho dele. É barulhento, viu, galera? Que não é fácil, não. Então, eu nunca vou testar o carro com a pressão limite de trabalho dele. Eu vou testar com uma porcentagem a menos aí. Nesse caso, eu testei o carro com 700 milibar. 700 milibar. É o ideal, é o suficiente. Se ele não vazar com 700 milibar, a pressão de trabalho dele deve ser uns 400 a 500 milibar. Se ele suportar 700, ele vai trabalhar sem problema nenhum. Vou desmontar esse radiador. Estamos tentando adquirir um radiador novo desse aqui para colocar no lugar e repetir o processo. O cliente até chegou para falar comigo o seguinte: Darley, vou levar para um lugar para o pessoal dar manutenção no radiador. Só que aí, galera, tem um detalhe que é o seguinte: aqui essa colmeia, aqui essa parte aqui de cima de plástico, tá detonada. A pessoa vai tirar isso aqui, vai colocar um novo, vai colar ela. Só que, e do outro lado? Será que vai funcionar? Será que vai dar algum problema? E essa sujeira que está lá dentro do radiador? Olha aí para vocês verem como é que está tudo enferrujado. A pessoa, é claro, ela vai varetar. Galera, parece que eles colocaram já até um sela radiador nesse aqui, hein? Sei não. Mas a pessoa vai... chega gente toda hora aqui na oficina de novo, viu, galera? Então, o que acontece? Quando você compra um radiador desse aqui, se a pessoa der a manutenção, ela não vai conseguir limpar por dentro do radiador com perfeição. Então, acaba que vai ficar um radiador restaurado, mas não vai ficar aquela Coca-Cola toda não, entendeu? Então, o ideal é comprar um radiador novo e fazer a substituição. Mas, é claro, isso aí vai ter que avaliar o que o cliente está disposto a ganhar, o que ele pode gastar no momento, e se também vai achar esse radiador para comprar, beleza? Então, eu vou dando andamento aqui no serviço, vou desmontar isso aqui e daqui a pouco eu mostro para você se vai encontrar alguma falha a mais no carro. Lembrando que vamos ter que tirar aqui vela, cabo de vela, vamos ter que analisar a bobina, vou ter que analisar esse sensor do comando de válvulas, tem que analisar isso aí tudo para ver se vai apresentar mais alguma falha no carro. Pode ser também, viu, galera, que essas falhas, que é, por exemplo, da árvore de comando de válvulas, pode ser que essa falha aqui seja devido a um desligamento da bobina. Desligou a bobina, ligou ela, pode gerar essa falha aqui, é uma falha passada, pode gerar, tá? Galera, e quando a gente vai executando o serviço aí, que a gente vai vendo, a gente vai identificando onde estão os problemas, né? Vou mostrar para vocês aqui na Fiorino. Eu comecei a passar o ferramental aqui para poder desempenar o bloco do motor, só que isso aqui é muito demorado para fazer, viu, galera? É demorado, é cansativo, que a ferramenta é pesada.
mas já conseguimos identificar onde tem possíveis problemas aqui, né? Ó, tá vendo essa face aqui que tá bem lisinha? Vou pegar uma iluminação aqui para poder fazer. Vamos voltar aqui com a iluminação, galera, para ver se vai ficar mais fácil, hein? Ou se vai piorar também, né? Mas aqui, ó, aqui tá dando pra gente ver que tá bem lisinho, tá vendo? Aqui tem um pouquinho de desgaste, tá um pouquinho enrugado. Aqui tá um pouquinho mais, tá vendo? Só que do lado de cá, onde fica o primeiro cilindro, se a gente ver, com a iluminação aqui, eu acho que foi pior. Mas a gente consegue ver que aqui, a parte onde pegou a junta do cabeçote, ela tá a marca certinho ainda. Vamos desligar a iluminação, para ver se vai melhorar. Aqui, ó. Aqui ainda tá aparecendo as marcas da junta do cabeçote. Aqui no meio quase que não tá aparecendo mais. E aqui tá nitidamente toda a junta do cabeçote aqui marcada ainda, tá vendo? E tem aqui aquele anel corta-fogo onde ele pega aqui certinho. E tem aqui a parte onde está com corrosão do cabeçote, tanto aqui quanto aqui embaixo. Tem um pouquinho aqui e tem um pouquinho aqui em cima. Bacana? E eu estou com suspeita que o problema pode ter vindo daqui de baixo, tá? Porque aqui, ó, um pedacinho aqui desse buraco aqui onde passa a água, tá pegando aqui em cima desse anel corta-fogo, bem em cima dele, tá vendo? Aqui eu tô até chegando para dentro dele um pouquinho. Mas como eu falei para vocês, né, são testes que a gente vai executando. Aqui não tá da mesma forma, aqui não tá da mesma forma e aqui também não tá da mesma forma. Mas aqui no primeiro cilindro tem esses problemas. Vamos ver se com a iluminação aqui vai dar para enxergar alguma coisa a mais. Aqui tá vendo? Onde tem um pouquinho de deformação aqui. Mas são testes que a gente está executando, né, galera? Estou tentando refazer todo o serviço aqui da melhor forma possível para ver se resolve o problema desse carro. Vamos ver se dessa forma aqui vai resolver. E eu ainda vou tentar deixar essa parte de cá lisinha como essa parte aqui, tá? Quando essa parte aqui ficar lisinha desse jeito aqui, aí sim eu vou colocar uma junta do cabeçote nova e montar o cabeçote desse carro. Aí, galera, já deu uma melhorada no bloco do motor, só que eu vou parar por aqui, porque eu já estou super cansado. Já gastei 4 lixos nisso aqui. Olha aí para vocês verem. Esse desgaste aqui, que está um pouquinho maior, ele não está melhorando. Ele está muito grande, tanto esse quanto esse aqui de cima. Mas eu creio que não vai dar problema, não. Não tem muito o que fazer a mais, né, galera? Melhorar mais do que isso aqui, tem que tirar o bloco do motor e tem que levar para retífica. Porque esse desgaste aqui está relativamente grande. Em todos eles aqui tem, mas esse aqui tem mais do que os outros aqui de baixo. Esse aqui de baixo tem mais. Vou limpar esse bloco do motor aqui para colocar ele para funcionar, para ver se vai ficar bacana. Beleza? E daqui, eu creio que amanhã ou depois a gente deve ligar esse motor para ver se ficou tudo ok. E lembrando, eu vou ligar, antes de ligar esse motor, eu vou montar ele, vou colocar a correia dentada e vou fazer o teste de vazão de cilindro. Vou colocar ele, vou colocar aqui as mangueiras e vou fazer o teste de vazão de cilindro. Porque se der problema de início, acabou, já não vou fazer mais nada, para não correr o risco de montar de novo e dar problema logo em seguida. E claro, né, o cabeçote chegando aqui, eu vou conferir esse aqui para ver se ficou tudo ok. Esse guia. Olha como é que ele fica suado. Complicado, né? Vocês estão achando que serviço de mecânica é fácil? É só mamão com açúcar? Não é, não. Galera, vou finalizar esse vídeo aqui, só dar o feedback para vocês do final do dia aqui da oficina, né? Que hoje foi trabalhoso, foi um dia tenso, um dia meio complicado de trabalhar, viu? Muita coisa deu errado. Vou te falar, tem hora que na oficina é complicado. O cabeçote chegou, o lugar onde que a gente tinha que fazer aquele guia, o buraquinho para o guia, o pessoal não fez direito. Eu tive que pagar a parte para poder fazer ele, para regularizar. Voltou da retífica, tá faltando os pratinhos aqui. Tá faltando 2 pratinhos. A gente tá tentando conseguir o outro. O pratinho que é o calço da mola ali do cabeçote. O cabeçote, eles disseram que tinha feito uma outra plana nele lá. Tinha dado mais uma planada, mas não tinha feito. Ficou muito ruim. Eu tive que fazer ela aqui na oficina também, com essa ferramental. Cansativo pra caramba, mas parece que ficou bom. Parece que ficou bom. Pelo menos os testes que eu fiz aqui na oficina, eles ficaram bacana. O guia da junta do cabeçote, tive que comprar outro. Muito defeito, galera. Muito complicado. Tem hora que esse tipo de coisa desanima a gente. Esse cabeçote estava com um pouco de cavitação aqui onde fica a válvula termostática, mas já estava. A gente não vai mexer nesse ponto aí. Então a parte do cabeçote é essa aí.
Agora, lá na Pajero TR4, isso aí aconteceu um negócio desagradável. Vou mostrar para vocês aqui, porque não é nem bom a gente... Mas quando a gente fala que tem gente que usa de má fé, vocês não acreditam, né? A furação do radiador veio errado. Aí o pessoal mandou um áudio pra gente para tentar fazer isso aqui, olha. É engraçado, tá dando essa diferença aí, né? Vê se vocês conseguem escutar, hein? Agora o cara lá que vai ter que dar um jeito. Se tivesse aqui, eu dava um jeito, entendeu? O que ele pode fazer é falar com ele. Ele põe uma chapinha, parafusar a chapinha no defletor e depois parafusar no radiador. Entendeu? Ele põe uma chapinha, põe um parafusinho, Vocês entenderam aí? Deu pra escutar? Vou fazer uma pequena gambiarra. Tá faltando ali mais ou menos 1 centímetro de diferença para parafusar o radiador. Aí eu te falo o seguinte, você compra um carro 50 mil reais, leva no seu profissional para poder dar aquela manutenção bacana e o seu profissional vai comprar a peça. Quando acha a peça, você tem que escutar uma dessa aí. Complicado, né, galera? Eu vou falar para vocês, tem hora que dá desânimo. É claro, o radiador é um radiador China, como a maior parte dos outros que tem, mas é um carro que não acha peça fácil para comprar, infelizmente. E a gente tem que escutar isso aí ainda. Não sei se vocês escutaram o áudio, o pessoal pedindo para dar um jeitinho, para colocar uma chapinha, para poder, entendeu? Fazer um punhado de gambiarra. Eu não tô aguentando isso mais não, viu, galera? Tem hora que dá vontade de desanimar. Nossa senhora. Mas vamos tocar para frente aí. O bloco do motor já tá planeado de novo, tá? Ele ficou bem lisinho aqui. Creio que não vai dar mais problema não. Os problemas que estavam acontecendo aqui já estão sendo minimizados. Agora é achar o outro calço de mola, aquela chapinha que é o encosto da mola ali, para tentar colocar esse cabeçote e ver se vai ficar tudo ok. Tem bastante serviço ainda, tem um dia de serviço aqui no mínimo ainda. E para resolver pequenos detalhes está mais difícil do que para resolver coisas mais graves. O dia hoje foi tenso, viu? Mas paciência, a vida é assim mesmo. Nem todo dia é dia feliz. Um grande abraço aí, galera. Embora hoje eu tô de boa. Também faz parte do serviço, né? Mas tem algumas coisas que a gente não precisava escutar. Tem muita gente desonesta no mercado. É triste. Um grande abraço aí, viu, galera? Até mais.